pessoal, tudo bem? Cheguei à conclusão de que eu precisava gravar esse vídeo pra vocês, por isso eu não vou nem me apresentar agora, eu já vou direto ao assunto. Eu quero falar com você que tem desejos homoafetivos, que é lésbica, que é gay, que é homossexual e se sente condenado por pessoas ou pela sua própria fé, por Deus, pela igreja. Eu quero falar rapidamente sobre mim, um breve testemunho da minha vida. Bom, meus pais nunca foram da igreja, meus avós por parte de pais sim, mas aos 14 anos eu sentia um desejo enorme de buscar Deus, um desejo muito grande de estar na casa de Deus. Isso sem nunca ninguém ter me incentivado a nada, e tanto que eu busquei sozinha estar na casa de Deus. Procurei uma igreja, aceitei Jesus. Posso dizer que dos meus 14 aos meus 22, 23 anos, se eu não me engano, foi bastante tempo lá. Sendo que eu desde sempre, eu sempre soube o que eu era. E tudo que eu sentia, desde muito criança, desde que eu me entendia por gente, eu já sabia que eu era homoafetiva, homossexual. Porém, eu não tinha o entendimento de materializar aquele pensamento e entender de fato o que era, até por conta de eu ser muito nova. Fiquei na igreja esse tempo todo, ouvindo as pessoas dizendo que homossexual ia pro inferno, repreendendo o espírito, entre aspas, de homossexualismo. A gente sabe que não se usa mais essa palavra, homossexualismo, né? O sufixo ismo, ele é relacionado à doença, isso a gente sabe que nós não somos. Então eu fiquei muitos anos ouvindo isso calada, sofrendo calada, sabendo aquilo que eu era e não podendo contar pra ninguém. Só Deus sabia. Muitas vezes fazendo jejum, oração, pedindo que Deus tirasse aquilo do meu coração, aquilo da minha mente, porque eu ia pro inferno, porque eu tinha certeza que eu ia pro inferno. Eu ia em outras igrejas buscar sessão de descarrego, eu ia buscar a cura gay, né? Que não existe, a gente sabe que não existe. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: me ajuda, porque eu sempre fui da igreja e eu quero entender como que essa questão da sexualidade é pra gente que é da igreja, porque as pessoas não vão me aceitar, ou então, porque os meus pais são pastores, ou porque não posso contar pra ninguém, vou ser excluída do ministério. Já li muitas coisas assim desse tipo. Realmente, a igreja cristã hoje ela não está preparada para... Nunca esteve e dificilmente um dia, eu creio que sim, mas é muito difícil que esse dia seja breve, que esteja preparada para receber os homoafetivos. Enfim, hoje eu estava vendo o testemunho de uma pessoa, uma ex-lésbica, falando que ela, no dia que ela resolveu se converter, né, a Jesus Cristo, que ela pediu a graça de Deus para que alcançasse ela, que ela era viciada em drogas, em cocaína, e que no dia seguinte ela não sentiu mais desejo de usar drogas. Porém, a questão da homossexualidade não saiu dela, e não saiu até hoje, já se passaram bastante tempo, anos e anos. Enfim, ela se casou com um homem, teve um filho. Porém, até hoje ela considera que tenha desejos homoafetivos. E que ela luta diariamente e constantemente para que ela não caia nesses desejos que ela considera pecado. Pois bem, em uma entrevista que ela estava dando para um pastor, o próprio pastor da igreja falou, numa igreja tradicional, falou assim: é muito difícil a gente lutar realmente contra os nossos desejos naturais. E essa, inclusive, é uma palavra que tem na Bíblia que as pessoas usam para nos condenar, né? Que até as mulheres
mudaram a sua forma natural de ser. A nossa forma natural de ser é a forma que Deus nos fez. Isso não tem como ser mudado. É por isso que no dia seguinte Deus tirou dela o desejo de usar cocaína, mas não tirou o desejo dela de gostar de mulher. Porque essa é a forma natural dela ser. Essa é a minha forma natural de ser. Deus pode me resgatar e me restaurar de vários pecados, como restaurou ela de drogas, de vícios, de roubo, de, enfim, uma vida promíscua. Pode restaurar, sim. Mas o nosso desejo homoafetivo, isso não vai sair da gente, porque essa é a nossa forma natural de ser. Ela pode enganar a ela mesma, tendo casado com um homem e tendo um filho, que no interior dela, ela sabe que ela nunca vai deixar de sentir desejo por mulher. A gente pode fazer essa escolha de não viver mais isso, de não ficar com mulher ou de não viver um relacionamento homoafetivo. A gente pode fazer essa escolha sim, mas o que a gente sente, isso não vai mudar nunca. Então você acha de verdade que é isso que Deus quer pra sua vida? Que você vive uma vida infeliz, vivendo só porque é aquilo que as pessoas dizem que é o certo? Ou porque é aquilo que pessoas traduziram na Bíblia e que você considera como certo? Gente, é só estudar um pouquinho mais a Bíblia que vocês vão ver. Deus não condena o homoafetivo, não condena uma relação onde existe respeito, onde existe amor, onde existe afetividade de verdade. Não condena. Eu, hoje, me considero uma pessoa cristã, uma pessoa cheia do amor de Deus na minha vida, porque eu sei que eu tenho um coração que transborda o amor de Deus. Eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho uma casa abençoada. E a minha casa é uma casa de bênçãos, a minha casa é uma casa onde eu crio profetas de Deus. Eu oro pelos meus filhos, eu profetizo na vida deles. E então, para com isso de achar que você vai pro inferno só porque você tem um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, porque Deus, Ele tá pouco se lixando pra isso. Ele não quer que você viva uma vida promíscua, seja com homem ou com mulher. Ele quer que você tenha uma vida de fidelidade, de amor, de respeito, de carinho. Ele não quer que você viva uma vida em drogas. Então, para com isso. Vem pra Jesus, que Jesus é muito lindo. Meu nome é Lohane. Siga o meu Instagram, @Lou dos Trilhos.